Muito bem, gente. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse projeto da série psicológica da Joana de Ângeles, né? Esse trabalho maravilhoso que ela nos deixou. Nós estamos, então, hoje vamos começar a ver justamente o item 2, o instinto relacional, tá? Que é o capítulo 7, Relacionamentos Humanos, o despertar do espírito, e o capítulo 5, Viagem Interior, do autodescobrimento, uma busca interior. Então, começando pelo capítulo 7, né? Então, Joana aqui retoma um ponto que a gente já viu nos textos anteriores, né? Que, de uma certa maneira, ela diz no início do capítulo que tudo provém de Deus, né? Da unidade, né? E volta para a unidade. E ela, então, explica aqui, né, que o universo é uno na sua constituição. Como resultado desse psiquismo divino, que tudo envolve, sustenta, né, e dinamiza, né, como ela fala. Então, isso já nos remete, né, de uma certa maneira, a essa ideia, né, que já colocou que sem relacionamento não há individuação, que tudo está em relação, né? E que o amor, então, é essa vibração de Deus que perpassa to, em todas as coisas do universo. E, e Joana vai colocar que o amor é o antídoto eficaz para todo sofrimento humano, prevenindo, diminuindo ou mudando a estrutura, né? Então, de uma certa maneira, se a gente fosse traduzir isso psicologicamente, a gente podia traduzir o sentido da experiência, ou o sentido é a própria experiência de totalidade. Ou seja, o significado da vida, o sentido que a vida tem, ela se revela enquanto uma experiência de totalidade, ou seja, enquanto uma experiência que abarca todo o meu ser e esse meu ser conectado com a realidade como um todo, ou seja, o sentido é a experiência sentida. Então, só temos uma experiência sentida, uma experiência com significado, se houver relacionamento e sentimento, né? Como a gente já vem falando aqui, estou trazendo esses pontos chaves a partir de um outro olhar, são os mesmos pontos para poder reforçar, né, e aprofundar de uma certa maneira essa proposta da benfeitora, né? Quando ela, por exemplo, vai trabalhar o livro Amor Imbatível Amor, né? Ela cita alguns autores, ela cita Gandhi, né? Acho tão bonito ali quando ela cita Gandhi, que Gandhi diz que por mais duro que alguém seja, esse alguém vai derreter no fogo do amor. E se não derreter é porque o fogo não é bastante forte. Ou seja, né, tudo se transforma, tudo se move, tudo ganha sentido através do amor. Então, essa é a proposta, né? E, de uma certa maneira, toda vez que algo impede a nossa identificação com esse princípio, né, amoroso e da nossa unidade com o divino, que a Joana nos coloca? A gente vai sendo isso, se nós vamos nos excluindo da vida. Ela diz que a gente permanece na periferia da existência, né? Criando enganos, ficando aturdido diante das ocorrências, e aí gerando, claro, vazios, necessidades que, de uma certa maneira, não são destituídos do significado, não têm um significado verdadeiro,
e que, de uma certa maneira, vai mais gerar conflito do que realização. Então, de uma certa maneira, Joana está dizendo assim, que o ser psicológico ele é, em princípio, livre. E ele é livre mesmo diante de uma situação constrangedora, mesmo diante de situações indignas. Então, a liberdade do ser psicológico está nessa consciência, justamente, que transcende o contexto relativo e limitado das circunstâncias e que remete a essa dimensão amorosa, né? E que nos faz tomar consciência verdadeiramente de nós. Porque Joana fala que quem se ignora caminha inseguro e de uma maneira enferma, de maneira enferma emocionalmente. Então, reconhecer a dimensão amorosa e divina em nós é uma forma de autoencontro, né? Só que esse autoencontro, como diz a Joana lá no primeiro capítulo, se faz de fora para dentro, de dentro para fora, quer dizer, né? A partir do autopenetrar-se, dessa busca de identificação com a raiz da nossa essência, que é divina e amorosa. Né? Então, ou seja, aquilo que a gente viu no primeiro encontro, a necessidade do auto-amor. Tá? Bem, então, a partir disso, aqui no capítulo, né, Joana vai dizer que todo ser humano precisa de relacionamento, que ninguém pode viver de alguma forma sem os relacionamentos que, segundo ela, constituem os fatores básicos dos enfrentamentos e do desenvolvimento dos valores que jazem interiormente dentro de nós, de maneira latente, de maneira embrionária. Então, olha só o que ela está dizendo, né, gente? Que todo o potencial dentro de nós, que está lá dormente, né? E toda a base de apoio para a gente enfrentar a vida vai se dar a partir dos relacionamentos. São eles que vão permitir que esse potencial desabroche. E por que ela está dizendo isso? Né? Por que ela está dizendo que os relacionamentos são fundamentais para que haja desabrochar, para que haja um suporte para o enfrentamento da vida? Porque justamente, né, o relacionamento, ao mesmo tempo que desafia, ele gera troca, né? A permuta vibracional. A gente viu lá que quando a pessoa, de uma certa maneira, não confia no amor e troca o amor pelo poder e quer daí ter o valor de si mesmo controlando e subjugando o outro, ela, em vez de estabelecer um campo de troca, ela se fecha psicamente nesse campo emocional, e mesmo que ela subjugue o outro, isso não sustenta a alma dela. Por quê? Porque, de uma certa maneira, ela está fechada ao outro. Então, né, relações de controle de poder acabam não alimentando a nossa alma, mesmo que a gente se sinta assim, ah, empoderado, se sinta grandioso porque dominamos o mundo, o outro, mesmo que isso dê uma sensação aparentemente de vitória, de valor, de grandiosidade, do ponto de vista espiritual, isso não gera nenhum tipo de satisfação verdadeira. Né? E aí, porque não há troca, não há relação. E tem que haver relação, tem que haver troca para que haja realmente, nessa permuta de energia, nesse movimento de
correlação, de cooperação, de, de comprometimento, de troca, né, de experiências, para que haja justamente essa sensação de um lado que eu tenho um suporte quando eu preciso, né? Que eu posso contar com o outro, e ao mesmo tempo do outro despertar em mim então valores importantes a partir dos movimentos que essa relação me possibilita, né, gente? Então, essas duas coisas assim, né? Então, Joana, consequentemente, né, gente, vai dizer, quando não há relacionamentos saudáveis, o que acontece? Abre caminho para o distúrbio psicológico, né? Então, relações não saudáveis, quando a gente não consegue manter relações saudáveis, isso já é um distúrbio de comportamento para a Joana de Anjos. Mas ele vai abrindo espaço para um processo de agravamento, como ela diz, né? De perturbação cada vez maior, né? Sim, eu sou ali. Doutor Gelson, isso aí que você está falando, eu estou pensando no relacionamento maduro, mas e aquele que está em processo? Como é que fica então? Porque daí as pessoas, aqui está falando, eu estou entendendo que é de relacionamento de duas pessoas, mas pode ser que seja de familiar também, mas falando aqui está falando de duas pessoas, não é verdade? Então, e como que fica então? Pro, um está mais maduro, o outro não está tanto, ou então existem situações que os dois não estão maduros, aqueles relacionamentos que ficam quase ocasionais, quase, porque não amadurece. O que é isso? É relacionamento? Então, o que é? Porque aqui você está falando do maduro, daquele que, né? Assim, eu sou ali. Não, eu não estou falando do maduro, né? Maduro não Eu estou precisa, não estou falando falando de assim de idade. uma tentativa de uma relação madura, né? O que acontece? O que a Juna vai colocar, né? Ela vai colocar uma coisa importante, né, nisso, né? É que a afeição, o afeto, dá sentido à vida. E por quê? Né? Porque ela estimula nós, motiva a gente. Quando a gente gosta, quando a gente está encantado com alguém, quando a gente tem um certo afeto, né? Isso mobiliza as nossas energias e acabam, diz a Joana, facultando uma luta otimista, favorece a gente manter um esforço para poder levar adiante nossos compromissos, movimenta o interesse nosso em relação não só à pessoa, mas aquilo que move, né? O poder estar junto, né? Então, de uma certa forma, né, as afeições, é, mesmo diante do nosso campo ainda muito egoísta e muitas vezes até perversos, ele tende, né, a mobilizar a conquista de novos valores para progredir e enobrecer. Bem, o que acontece numa relação neurótica? Né? Que é a relação de quase todos, de todos nós, né, gente? Numa relação neurótica, né, tem, é, tem um campo ideal, né, e a realidade, né? E a realidade não é igual ao campo ideal. Não é igual, né? Mas nós temos a fantasia do ideal, né? A gente, né? A gente quer que aquela pessoa fosse assim, ou assada, ou que a relação fosse assim e assada. Então, de uma certa maneira, né? O que acontece? Esse parâmetro ideal nos vincula também ao outro, mesmo a gente não tendo essa relação, né? Porque a gente pensa assim,
puxa, mas talvez daqui a 10 encarnações eu consiga ter chegar nesse parâmetro ideal, né. A gente tem uma certa esperança, né, que de uma maneira, em algum momento, alguma coisa boa vai acontecer naquela relação tão sofrida e difícil, né, né. Ou a gente vai ou a gente persevera, né, de uma certa maneira, e a gente vai conseguindo, né, também, eh reconhecer que o que nos une no outro são processos neuróticos, mais inconscientes, de um campo de identificação e projeções de elementos emocionais, de conteúdos emocionais que estão comprometidos um com o outro, mesmo de maneira kármica, né. Então, mesmo que seja uma relação kármica, uma relação difíceis, né, esses processos inconscientes que nos vinculam, né, também dão um sentido. Porque a questão toda, para mim, quando a Joana de nos fala isso em relacionamentos saudáveis, né, eu não estou dizendo relações boas, fáceis, gostosas, né, tranquilas, leve. Eu estou falando de relações saudáveis. E saudável pode ser difícil também, pode ser complicado. O saudável é a minha capacidade de suportar, de lidar, de dialogar com aquela realidade. Porque uma relação pode ser muito agradável, muito boa, né, do ponto de vista das emoções, e pode ser patológica, né, gente, né? Porque nem sempre o agradável para o ego, né, é de uma certa maneira, bom para a alma, né? Nem tudo que é agradável para o ego é bom para a alma, né? Então, de uma certa maneira, a gente está trazendo, né, o que a Joana vai trazer bem no capítulo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, é, ó, ela fala assim, mesmo assim, salvadas as versões naturais, existem processos inconscientes de identificação com os outros do mesmo nível emocional, estruturando um tipo qualquer de relação, embora de natureza agressiva, cruel ou dependente. Esse mecanismo é essencial para a preservação da saúde emocional e mental em razão do seu comportamento de maneira edificante. Ou seja, o que ela está dizendo aqui, né? Que as relações são baseadas em afinidade, em sintonia, né? Então, essa reciprocidade, mesmo quando ela não é de uma maneira mais elaborada, mais, mais estruturada do ponto de vista espiritual, ela, de uma certa maneira, cria uma reciprocidade, né, que equilibra aquela relação, né? Então, o que está em jogo é que, eh, numa relação humana, né, nunca vai ter uma relação perfeita, né? Então pode ser que, do ponto de vista de alguns aspectos do relacionamento, algumas coisas são difíceis, mas tem essa identificação inconsciente que me faz me manter vinculado àquela pessoa, apesar de, né? Então, o que a Joana acha importante, que esse relacionamento, seja qual é a natureza que forem, eles oferecem um campo de reflexão, né? E por isso que, de uma certa maneira, ela diz assim que porque a consciência, o ego, está baseado em parâmetros de comportamentos ideais. Então, se eu tenho um comportamento ideal em termos do que eu almejo, e a minha relação é X ou Y, eu tenho um contraponto aí que me faz pensar e refletir, porque que esse ideal não acontece. O que tem aí, de uma certa maneira, né, em jogo,
que me desafia e me faz, de uma certa maneira, me enfrentar essa ou aquela situação. Sara? Eu tenho duas perguntas que me chamam a atenção. Uma você está falando em relação de duas pessoas, eu não estava entendendo direito. E ela falou ali, eu sou Li, agora você confirmou. Agora, Relacionamentos humanos, de qualquer uma, natureza. eu pensei que era isso, relacionamentos pode ser casal, pode ser com outra pessoa, é isso que você está falando? Amigos, irmãos, Isso, ok, colegas de trabalho. ok, exatamente, porque eu vi uma entrevista uma vez de uma cientista judia, que ela chegou para o pai dela, ela já desencarnou alguns anos atrás, e ela se dedicou à ciência, era judia italiana. Ela disse: Eu não quero, ela falou para o pai, eu não quero me casar, eu quero me dedicar à minha profissão à ciência. E essa mulher fez uma vida muito linda. E ela, o dinheiro dela, que ela era solteirona, ela deixou para um país da África, para as meninas ajudarem seu país. Mas eu também conheço gente que são casados há anos e tem uma relação meio de amigos. As pessoas não têm muito tato, vivem juntos, estão 20, 30 anos, às vezes, casados, e é mais assim como se fosse uma coisa meio muito superficial. Como é que é isso? A Joana, né, Sara, coloca que as formas de amar e de se Diferente, relacionar são muito diversas, múltiplas, diversas. Uhum, né? E cada um tem que saber, né, sim. o, o, o preço e o valor que envolve esse campo relacional, Sim, você falou uma né? coisa agora muito interessante, porque eu conheço um casal de amigos que eles estão casados há muitos anos. Eles não têm muito tato, assim, contar, sei lá, quando estão. Ele não é muito gentil, eu acho, assim, muito carinhoso, mas eu percebo, como eu os conheço há muitos anos, eu percebo, dela disse, ele não, acho que ele não me ama mais. Um dia eu disse para ela, ele ama da forma dele, mas ele te ama. Porque quem está de fora, às vezes, pode observar melhor. O que você falou foi uma coisa muito legal. É, como a Joana fala, tem várias formas de amar. E, de uma certa maneira, tem comprometimentos, né, que são, mesmo que de uma certa maneira, limitantes e Uhum. limitadores. Tu não pode romper de uma hora para outra, porque, como diz a Joana, né, as relações são, mesmo patológicas ou limitadas ou neuróticas, ela tem essa busca, como eu disse, de uma resposta unitária de identificação, né, através dessa permuta energética e vibratória. Sim. Então, se tu desvincular isso do outro, isso pode causar mais mal do que bem. Eu me lembro Uhum. de um irmãozinho que buscou atendimento na casa espírita, né? Ele era alcoolista já de muitos, muitos anos. E ele e o nosso irmão Bezerra, daí a gente foi fazer um trabalho de desobsessão, né, para ele poder ir aos pouquinhos desvinculando aquelas entidades. E o nosso irmão Bezerra falou que ele não ia poder desvincular totalmente aquelas entidades daquela pessoa, porque se isso fosse retirado de maneira precipitada, isso provocaria o desencarne do, do alcoolista, né? Por dois motivos, né? Ele explicou. Uma, porque ele estava numa codependência vibratória tão grande que o rompimento dos vínculos provocaria um processo é, de perturbação na pessoa que bebia. E outra, os espíritos ligados a ele protegiam ele também, né, de acidentes, de coisas. Então, se de uma certa maneira se desvinculasse, o movimento seria ao contrário, e ia botar ele em perigo. Então, é muito complexo, né, gente, essas questões de vínculos, né? E esses processos, muitas vezes, envolvem
uma dimensão profunda que às vezes a gente não consegue de ter ideia, né? Então, porque como o vínculo é a base da existência, porque Joana colocou lá em cima que tudo provém da unidade e volta à unidade, e que o universo é uno, ter romper vínculos gera caos, né? Gera o caos, né? Então, isso ela vai colocar em algum momento aqui no início do capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Eu não estou achando agora, né? Mas aqui ela colocou: em tudo há uma resposta unitária de identificação, trabalhando em forma de relacionamentos energéticos vibratórios. Sem tal ocorrência, o sentido da vida humana desapareceria e a sobrevivência dos animais, plantas, assim como a permanência dos minerais, resultaria na forma do denominado caos do princípio. Então, de uma certa maneira, né, o movimento da vida tenta unir, tenta interagir, tenta provocar intercâmbio, troca, para que haja, né, e essa visão ecológica de um ecossistema, de interação. Se tu rompe esses relacionamentos, desequilibra o sistema, né? Não que esse desequilíbrio às vezes não é necessário, né? Necessário, mas tem que vir de uma maneira adequada e tu tem que dar conta desse desequilíbrio quando acontecer, né? Então a gente vê isso, por exemplo, quando as pessoas buscam terapia, né? O casal estava numa relação neurótica, digamos assim. A pessoa sempre tem uma autoestima baixa, e sempre se sentiu inferior ao outro e se deixava levar pelo outro. Deu outro. Vamos pegar uma relação de casamento, né? Deu outro sempre estava exigindo, 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 e a pessoa sempre achando que está dando pouco e dando cada vez mais, até que a pessoa vai para a terapia e se dá conta que ela, né, que ela nunca ganhou nada, só deu nessa vida toda, né? E que ela é filha de Deus, e que agora também quer mudar um pouquinho, que ela não quer só dar, ela quer também As receber, vítimas. e ela não está disponível a ficar servindo a outro 24 horas por dia. E ela começa a mudar. E essa mudança, o que vai fazer? Vai gerar uma crise no outro. Porque o outro não está acostumado com esse pacto, esse sistema de relação, e ele vai culpar essa pessoa, você está diferente, tá. Então, é necessário que muitas vezes haja esse processo de corte desse equilíbrio neurótico, mas tem que cuidar como ser feito também, porque de uma certa maneira, isso vai gerar sofrimento no primeiro momento, para depois fazer um rearranjo, né? Então, tem que ter um trabalho aí a ser construído. Débora? Gelson, acho que eu estava tentando achar a pergunta no Livro dos Espíritos, mas eu fiquei pensando, será que é por isso que lá Kardec vai falar do divórcio, né, para ser mais cuidadoso, tem a ver com essa questão desse rompimento, dessa ruptura, para não causar esse caos, aí, esse desequilíbrio? De uma certa maneira, o espiritismo ele não é contra o divórcio, né? E a espiritualidade ela diz, né? Aqueles vínculos que são baseados apenas nos vínculos materiais, que não têm vínculos espirituais, né? Cedo ou tarde, no plano espiritual, eles vão se desfazer, né? Porque o que vale são os vínculos espirituais, né? Mas, né, cabe a pessoa avaliar. A- Às vezes tem processos kármicos, mesmo esse processo kármico tem que ver se está botando em perigo a caminhada evolutiva dos dois ou não, se eles aguentam ou não a empreitada, se, de uma certa maneira, o que está em jogo, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, tem a lógica que sustenta uma relação, por ser muito complexa, e como falei, como o Jona coloca, que a forma de amor e as formas de relação, a forma diversa, tem que ser bem trabalhada. Puxa,
E não pode ser uma lógica apenas assim, eu estou infeliz, eu quero ser amada, eu quero alguém que goste de mim. E isso sim, não é que não tenha valor, tem valor, mas isso é um aspecto dentro de vários outros aspectos que estão em jogo também, né? Agora, cada um tem que saber daí o que tem em jogo, né? E por isso que a Joana vai colocar lá que cada um tem que saber o quanto gosta do outro e o quanto está disposto a colocar de energia nessa relação, né? Porque isso depende de cada um, né? Tem espíritos que vêm para salvar uma alma, né? E paga o preço, né? De assumir uma empreitada difícil e leva isso a cabo, né? Às vezes, né? Eu conheci uma e às vezes tu vê essa questão do relacionamento como é complicado. Eu conheci uma ex-freira que ela queria ser noiva de Cristo, né? Porque a freira é noiva de Cristo. Então, ela, ela queria casar com Jesus. Só que, e ela era uma pessoa que tinha um, um pendor religioso. E ela entrou para uma ordem religiosa lá, não sei qual delas, e foi um inferno para ela, porque ela não se sentia de uma certa maneira, identificada com aquele padrão, né, daquele tipo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela se culpava e se exigia, porque ela era muito exigente com ela, a manter o vínculo religioso. Até que ela procurou, não sei por que motivo, um curandeiro, um médium lá, que trabalhava no interior aqui do Brasil, e ele falou para ela que o destino dela não era ser freira, mas que ela estava vinculada a um espírito desencarnado que dominava ela. E por muito, né, encarnações sentia dono dela. E ele não queria que ela se vinculasse com ninguém. E ela acabava obedecendo ele, espiritualmente subjugando ele e achando que ela não podia casar com alguém, que ela então tinha de uma certa maneira, né, inconscientemente, né, uma ideia que o casamento não era para ela. E por isso que ela quis fazer a vida religiosa. Mas essa fantasia não era genuína. Era uma fantasia provocada por esse espírito, né? Até que daí ela saiu da vida religiosa, passou por outras experiências religiosas, né? Foi para Seixonoeta, tal, até que ela, de uma certa maneira, encontrou o espiritismo e aí ela encontrou de maneira mais tardia, ela encontrou um companheiro, né? Encontrou um companheiro que despertou o interesse dela, mas olha só como são os fatos. Como a vida passou e o tempo passou, ele ele também foi fazendo a vida dele e se anestesiou um pouquinho em relação à consciência do vínculo com ela por questões outras da vida dele. Então, ela reconheceu ele de pronto. Essa é uma alma querida minha do passado. Mas ele não reconheceu ela. Mesmo o vínculo dele sendo espiritualmente forte. Tu vê como é complexo isso, né? É difícil. Até que fosse o tempo, né? E um pouquinho pelo esforço dela, né? Ele, né, se despertou e aí eles acabaram se envolvendo, né? Construindo um caminho a dois. Então, tem esses processos, o que tem de atravessamento, né, gente? Então, justamente, é, é um grande mistério essa questão do desejo, do vínculo, da atração, do interesse, porque né, o que faz duas pessoas, ou duas pessoas, né, se encontrarem, ou mesmo, né,
os próprios e mesmo sendo vínculo de espiritual, tem os vínculos emocionais, né, psicológicos, né? A gente às vezes vai fazer parte de uma empresa e tem pessoas que nos agradam mais, porque são mais parecidos com a gente. A gente quer trabalhar só com aquela pessoa, daí não quer trabalhar com aquela outra pessoa. E de repente é mais importante trabalhar com aquela pessoa que a gente não tem um vínculo tão forte, porque ali o aprendizado é melhor, a gente precisa de experiência que o outro vai nos dar. Então, de uma certa maneira, em todas as relações humanas, a gente está sendo desafiado, né, nesse jogo de reciprocidade e de desafio ao mesmo tempo, né? Por isso que ela conta lá a fábula, né, dos porcos espinhos, né, que ela conta lá, né, que, que veio a era glacial, e aí os porcos espinhos ficaram com receio de serem extintos e procuraram se juntar. Mas quando eles se juntavam, eles provocavam dor um no outro, porque os espinhos feriam, né? E aí eles se afastavam. Mas se eles se afastavam, eles passavam frio. Então eles tiveram que criar um, um, uma condição, né, de encontrar um momento ideal, uma situação ideal, que eles podiam se aproximar, mas não tão perto para se ferir, mas não tão distante para que isso gerasse frio, né? Então, a Joana coloca que a vida, né, das relações são muito por aí, né? Dessa temperagem e dessa condição da natureza de cada um naquilo que as possibilidades, né? E as necessidades e as condições do campo de relações, né? Entre as pessoas. Então, relação é um exercício fantástico, né? E o fluxo da vida, diz a Joana, se dá através justamente dessas relações. Silvia? Nessa questão de relacionamento conjugal ou de amizade, o quão importante ter essa ideia de que você já foi ligado à pessoa em uma vida passada? Faz algum sentido até se preocupar com isso? Porque eu Olha, simplesmente Silvia, eu veria acho que não. natural. Acho que não precisa, né, se preocupar com isso, né? Porque, de uma certa maneira, a vida vai mostrar, tu vai sentir isso, né? Claro, às vezes a gente faz fantasias em cima do outro, né? Que a gente acha que o outro é a nossa alma gêmea, que o outro tem a ver com o nosso passado, né? E não tem nada a ver, né? Porque a gente projeta também em cima do outro. Quando nós era da juventude espírita, né? Havia aquelas paixões, as paixonites entre os jovens, né? E aí, para poder justificar, dizer, tu foi, né? Tu me matou na outra vida. Eu tinha uma colega de juventude espírita que dizia que eu tinha matado ela em outra vida e que eu tinha um compromisso com ela agora. Falei, azar o teu, né? Problema seu, exato. Não, Agora, né? Não, porque às brincadeira, vezes mas de uma certa maneira, então às vezes isso não pode ser uma justificativa, né? Porque às vezes a gente cria também fantasias, né? Na nossa cabeça. Então, eu acho que o que vai mostrar realmente é esse campo vibratório, né? De sintonia, de troca, né? E às vezes a gente encontra almas queridas que não são de outra vida, mas que são almas que nos engrandecem e nos alimentam, né? E então não quer dizer que a gente tem que se relacionar só com pessoas que a gente tem uma ligação com o passado, né? Senão, porque a proposta da vida é ampliar, né? exato. Ampliar também, né? É. As relações. Porque às vezes acontece de você conhecer uma pessoa que o sentimento que vem daquela pessoa é que você conhece a pessoa para sempre. Às vezes tem isso. E também a gente encontra aquelas pessoas que foram inimigas do passado, que simplesmente a presença da pessoa te faz mal. Às vezes aconteceu comigo isso. E foi uma parte infeliz que eu não conhecia nada a respeito disso para ter reformado aquela amizade, sabe? Mas
acho que dentro da gente já existe isso, mas o importante é como você falou, é ter o relacionamento e crescer, se já foi do passado ou não, não é? Expandir sempre, né? Por isso que ela vai dizer ali, né, Silvia, antes de falar sobre os porcos espinhos, né, ela vai dizer que o desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor. Então, isso que é importante. Qualquer relação, seja uma relação favorável ou desafiante, uma relação harmônica ou atribulada, uma relação que a gente tem afinidade ou que a gente, né, todos esses movimentos, né, é uma possibilidade justamente de tu ir aprimorando o teu campo afetivo, trabalhando. Algum tu vai estar motivado, outro tu vai ter que ter tolerância, um tu vai ficar nutrido, o outro tu vai ter que, de uma certa maneira, aprender a se doar, né? Então, tudo é justamente esse desafio que a Jona coloca em favor do amor para alcançar a plenitude existencial, diz a benfeitora, né? Então, a gente tem nos relacionamentos o que é de mais importante do ponto de vista de uma proposta do desenvolvimento do self. Para que essa dimensão divina, diz a Joana, né? Semente da vida, que está aguardando, né, o desenvolvimento possa, de uma certa maneira, ir se realizando, se expressando a partir de nós mesmos. Angélica? Gerson, uma pergunta. A gente, às vezes, tem a experiência de pessoas que se relacionam numa relação neurótica, elas, de repente, elas saem desse padrão, quebram um padrão, há um afastamento, mas depois a pessoa cai num outro relacionamento, onde parece que continua a mesma coisa, inclusive a pessoa, a outra pessoa que ela está começando a se relacionar, ela tem a aparência, inclusive a aparência visual da pessoa com quem ela abandonou ou não quis. Então eu fico pensando, a energia atrativa dessa pessoa está congelada nesse padrão que ela Sim, até volta a identificado com o repetir. padrão. Sim, se tu não porque ninguém foge de si mesmo, né, Jair? Então, não adianta sair de uma relação, né? E aí os fatores que estavam ligados àquela relação permanecendo de mim, provocando um aprisionamento em relação àquelas características, né? Que, de uma certa maneira, faziam eu estar mobilizado ou constelava no vínculo com a pessoa anterior, né? A gente vê isso muito na clínica, né? Pessoas que estão num relacionamento, né? E saem do relacionamento e pegam inconscientemente, né? Pessoas exatamente com o mesmo padrão. Ou se não o mesmo padrão, pelo jeito dele ser, ele provoca no outro reações que a outra pessoa anterior também tinha em relação a ele, por causa do tipo de funcionamento que ele tem, né? Então, isso é bem comum, né? A gente chama isso de uma compulsão à repetição, né? A gente tende a repetir padrões, né? Então, se a gente não conscientiza, não se trabalha, né? A gente tende a repetir isso na nossa vida, né? Doutor Gelson, é que está sem a mãozinha, tirar a mãozinha. Eu queria, interessante isso que você está falando agora, e o que ela também, a Angélica, né, perguntou, é porque eu tenho um relacionamento que eu estou assim, muito grata a Deus, meu Deus, porque eu tive alguns relacionamentos que foram mais ou menos isso aí, sabe? Fica inconscientemente procurando sempre o mesmo tipo de pessoa e é um absurdo total, porque dá muita infelicidade. E então, entro num relacionamento que é gratificante porque existe aquele respeito à liberdade do outro e muitíssimas coisas em comum,
graças a Deus, mas em comum mesmo, mesmo gosto, mesma coisa. Então, eu posso dizer mesmo que sou contente da vida, com a graça de Deus. E espero que continue, a gente nunca sabe, né? Porque há um problema de enfermidade, né, que apareceu no meio. Mas, se Deus quiser, haverá de ser vencido isso. E, então, eu queria falar, esse aí então, é o oposto de tudo isso que você está falando, ou então Deus me deu essa felicidade de, no final da minha vida, né? No final não, quer dizer, ainda não sou tão velha assim, mas já no outono Eu sou, outonoso, eu às já vezes, quando a gente... estou tranquila, com alegria, não tenho dificuldade, não posso dizer que tenho, porque eu não tenho. É, sabe, a às gente vezes, tem quando a gente uma para de combinação muito procurar, né? boa. Quando a Hum, gente para de procurar, aparece o que é certo. Porque a gente procura, e a nossa vista tá viciada, né? Né? Daí, quando a gente desiste de procurar, e aí não quer escolher, a vida pode nos dar aquilo que é importante para nossa alma, né? Então, às vezes é isso. Porque de esses padrões neuróticos da gente, tem muito esses complexos e o ego ali, né? Presente, se atravessando. Daí a gente não consegue ter confiança e deixar que o processo uh, se, se apresente de maneira tranquila, madura, no seu tempo. Então, na nossa ansiedade de ser amado, ou nessas necessidades das nossas emoções mal resolvidas, a gente busca, né? E aí, quando vê, a gente cai no mesmo lugar, né? Porque, de uma certa maneira, a gente está preso lá naquele lugar. Então, né? sim, sim, e exatamente daí o oposto, quando é uma coisa relaxada, no bom sentido, né? Assim, como é que fala? Não é a palavra relaxada, é assim, quando a pessoa está com um bem-estar interior. Então, isso de alguma forma, é transmissível. Então, existe sempre aquele bem-estar. E também a amizade muito grande, precisa existir amizade. E eu fui compreender isso quando, há 5 anos atrás, comecei a compreender melhor o que é realmente o relacionamento que é considerado maduro. É aquele que você não precisa ficar, sabe, naquela exaltação, não há necessidade de exaltar nada. A gente está só Cada um, combinando e né, compreendendo um Alcine? ao outro. Cada um vai ter, né, suas questões, padrões, necessidades, estilo, né? Mas o importante realmente é que a gente não transforme, né, as nossos anseios afetivos em tormento, em angústia, né? Porque quando a gente fica angustiado, seja por amizade, seja por um afeto conjugal, seja por ser amado pelo outro, ser reconhecido, a gente acaba muitas vezes, né, complicando a nossa vida em vez de facilitando, né? Então, por isso que a Ajuda fala que esse processo de amor tem que começar conosco mesmo, esse auto-amor, né? Esse processo de a gente poder suportar a nossa carência, a gente poder reconhecer o valor de nós mesmos, encontrar recursos em nós. Não que a gente não precise do outro, a gente é fundamental o outro, a gente vê que a relação é importante, mas não depositar no outro a, 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 a culpa, né? Ou a solução das nossas questões. Né? Isso que a gente tem que tentar evitar. Né? E aí ela entra na questão da família, né, gente? A família como esse instrumento poderosíssimo, essa pedagogia fantástica, né, que, de uma certa maneira, Deus criou para gerar um, um, um trabalho de transformação em nós. Né? Então, a Joana vai justamente colocar exatamente isso, que a família é o laboratório de vivência. Das mais expressivas, diz a benfeitora, de que necessita o ser humano. Então, olha, a família é esse campo, né, de interação fundamental para que haja um laboratório transformador a partir das vivências que essas relações familiares possibilitam. Né?
Então, todos nós fazemos parte de uma árvore torta, com seus galhos, né, com as suas frutas podres, né? E a família é justamente essa possibilidade de contracenar a partir do mesmo espaço, da mesma perspectiva inicial, mesmo a gente pensando de maneira diferente, mas Deus nos coloca no mesmo drama, na mesma impondo as questões, né, para aquele grupo de espíritos, para que a partir desse processo, né, haja, né, o rompimento de uma certa maneira, de vínculos mal trabalhados, né, de hostilidade, antipatia, e possa ir superando em favor de uma relação mais harmônica, ou de estreitar o laço, aprofundando o vínculo de amor entre aqueles espíritos, né? Então a família aí realmente é um campo maravilhoso, né? De possibilidades que nós temos, né? Porque os vínculos emocionais familiares são muito fortes, né? O vínculo biológico e o vínculo emocional, né? Mesmo espíritos que são que não sejam afins, né? Mesmo que haja rejeição, né? Mas então isso de uma certa forma dá um nó na cabeça do espírito, né? Dá um nó de várias maneiras, né? Um nó é o que eu estou fazendo nessa família aqui, né? Outro nó, puxa, mas eu tenho raiva da minha mãe, mas às vezes eu tenho culpa de ter essa raiva, né? Então a gente começa a ter sentimentos ambivalentes, porque tem contradições emocionais ali, que vem do passado, que vem de uma série de questões. Então, todo esse movimento, né, de sentimentos, né, que vão sendo gerados ali, né, ou de carência, né, vão ser ingredientes, né, que vão compor esse caldeirão, né, fervente, né, de emoções, possibilitando esse cozimento da alma. A gente vai ser cozido aí, né, e seja num ambiente mais conflitivo ou não, mas de uma certa maneira necessário, né? Necessário para a nossa experiência, né? O Gelson, Então, oi. você uma vez comentou que o amor entre o marido e a mulher, ele não é um amor sublimado. Seria, foi uma coisa que eu anotei. Eu falei pro meu marido isso, e ele falou que eu não estava entendendo seu curso. Falou, não, você não está entendendo ele. Mas, Érica, o que tu entendeu como amor, que o amor não é sublimado? Ah, não, é diferente do amor, tipo, o amor sublimado é um amor muito puro, né? Não sei, é uma pureza muito divina, muito excelsa, né? Tem que cuidar como que contexto foi colocado, né? E de que maneira a gente, às vezes, capta, né? Porque eu talvez tenha colocado que são raras relações, são relações de afinidade, né? Que tem essa condição, né? De espíritos que se encontram num nível de sublimação, como foi, por exemplo, São Francisco e Clara de Assis, né? Mas o que eu quis, talvez o que eu falei na época, não sei se é isso, né? Que o amor, isso a gente vai voltar aqui, porque vai ter todo esse ano que vem, né, para falar desses temas, né? Que o amor, ele é incondicional, mas a relação não é incondicional. A relação é condicionada. E isso tem a ver com várias questões. Então, quando a gente fala em amor sublimado, a gente está falando de um amor que não tem mais ego, que não tem mais necessidade de, né,
mas não quer dizer que não haja troca, que não haja permuta de intimidade, de coisas, né? Mas é sublimado no sentido de que, de uma certa maneira, eu não espero do outro que ele preencha uma carência ou que eu deposito no outro. Não que a gente não contenha, não conta com o outro, né? A gente conta com o outro. Mas tu sublimou, ou seja, são amores que não não tem mais esse lugar de exigência ou de arbitrariedade ou de imposição, né? Há um vínculo de compreensão, de comunhão espiritual profunda, né? Então, isso seria, digamos assim, e tem a sublimação sexual, que é outra coisa, né? Tem espíritos que já sublimaram a necessidade sexual, né? Que não precisam de um vínculo físico para ter essa troca de afeto, se sentir alimentado espiritualmente. Daí isso é uma outra coisa que a gente vai falar também durante o decorrer dos nossos encontros, tá? Muito bem, encerramos o nosso estudo, né? Então, no próximo encontro, a gente continua no item 3, tá bom?